Beleza, pessoal? Então, eu vou começar um projeto do zero, tá? Para que vocês possam, quem de repente ainda não conseguiu entender como criar o projeto, como partir aí do zero, para que possa acompanhar, tá? Então, eu vou criar aqui, ó. Vou criar aqui na área de trabalho mesmo. Depois eu só organizo no local e vou chamar aqui, ó, essa pasta de PW3, beleza? E dentro dessa pasta PW3, eu vou criar aqui uma pasta chamada Projeto 01. Então aqui dentro dessa pasta Projeto 01 é onde eu vou querer criar o meu projeto do React, tá? O que eu vou fazer aqui? A gente precisa criar, né, aqui a nossa estrutura dos arquivos React. Então eu acessei a pasta, vou copiar o caminho aqui só para facilitar na hora de passar o local onde eu quero criar o projeto. Então copiei o caminho ali. Abri aqui o meu Commander. Vou dar aqui um CD e o caminho que eu copiei para poder acessar lá. E aqui dentro, agora, dessa pasta, né, eu vou dar aquele comando create react app e vou chamar aqui de projeto. Chamar de projeto, beleza? Feito isso daí, a gente já sabe que ele vai começar a fazer aí o download de todas as dependências, de todos os arquivos, as bibliotecas necessárias, né? Aí basta a gente aguardar aí esse processo, é um processo que varia muito da internet que a gente estiver baixando, né? Pode ser que demore um pouco mais, pode ser que demore um pouco menos, mas aí é só a gente aguardar esse processo. E aqui atrás, se nós formos reparar, ele já começou a criar aqui, ó, a pasta de projeto e já começou a colocar aqui todas as dependências desse nosso projeto conforme o que ele vai baixando aqui, né? Já tem aqui o package.json, já tem aqui a pasta Node Modules, né? Daqui a pouco ele começa a criar aí as outras pastas para a gente poder iniciar o nosso projeto. Vamos só aguardar isso daí, já deve estar no passo de finalização aí, para a gente poder iniciar o nosso projeto, né, falando hoje sobre como criar rotas dentro do React, beleza? Certo? Downloads realizados, né, parte de configuração já correta. Ele já traz aqui para a gente, ó, o comando para a gente poder acessar o nosso projeto lá na web, tá? Então comecei um projeto do zero aqui para a gente poder entender. Eu só vou pedir antes aqui, ó, para ele abrir esse meu projeto no VS Code. Então eu vou dar aqui um comando code ponto. Ele vai abrir o VS Code para mim já nesse projeto, beleza? Já traz aqui, ó, projeto. E aqui eu já vou dar agora esse comando que eu comentei com vocês, né? Um projeto, um CD projeto, que foi o nome da pasta que eu escolhi. E agora um yarn start. Lembrando que quem não tiver com yarn, né, tiver com npm, vai fazer basicamente a mesma situação, só que dando o npm. Ele vai trazer também aqui a instrução pra gente, tá? Então ele está abrindo o servidor aqui para nós. Enquanto ele vai carregando, eu já vou no meu VS Code aqui. E aqui no meu VS Code a gente já tem aquela estrutura de pastas que a gente conhece, né? Aqui dentro da pasta do arquivo app.js está tudo que está sendo exibido aqui no nosso navegador, né? Enquanto ele está carregando aqui o servidor, a gente já consegue ir fazendo aqui algumas modificações e depois ele renderiza lá no nosso servidor. Então a primeira coisa que eu vou fazer, galera, para a gente poder entender como que funcionam as rotas, o que, que é importante, o que, que é necessário, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui uma nova pasta dentro da SRC e vou chamar ela de exemplo, tá? Vou chamar ela aqui, ó, de exemplo. Exemplo. E aqui dentro de exemplo eu vou criar o nosso arquivo chamado exemplo.js. Só para a gente entender como que funciona aí as rotas.
Beleza, ele já renderizou aqui no navegador o nosso conteúdo lá do arquivo app, né? E aí aqui dentro do nosso exemplo JS, a gente precisa criar aquela estrutura que eu falo para vocês sempre, né? Import, React. Lembrando que essa daqui é uma das maneiras, tá? A gente está trabalhando com a criação de componentes a partir de funções, mas eu poderia criar, por exemplo, a partir de classes também, tá? Vou criar então a partir de funções. From React. Então coloquei aqui a minha importação padrão. Vou colocar aqui agora a criação da minha função, então é function exemplo, que é o nome que eu dei para o meu componente. Aqui o retorno desse meu componente, então vou dar aqui um return. E a exportação dele, export the full. E o meu componente, exemplo. Porque aí ele pode ser chamado em outros componentes, né? em outros arquivos aqui do nosso projeto. Beleza? Feito isso daqui, a gente já consegue mandar ele retornar. Vamos só fazer um teste aqui, ó. Eu vou mandar ele retornar aqui um H1 e dentro desse H1 eu vou colocar um olá, só para a gente ver se ele renderiza isso daqui lá na tela, tá? Para ele poder renderizar esse elemento lá na tela, a gente precisa alterar aqui o nosso arquivo app.js. Então vim aqui, ó, no nosso arquivo app.js e aí eu vou apagar isso daqui, ó, e vou pedir para ele mandar para a gente aquele arquivo que é o exemplo, tá? Dei o Enter aqui, automaticamente ele já trouxe a importação para mim, tá? Do meu componente, mas se de repente não tiver trago a importação para vocês, vocês precisam aí importar também o componente. Vou salvar e vou lá no nosso navegador, ele já renderizou aqui, ó, o nosso componente olá. Então beleza, tá funcionando certinho. Esse aí é o primeiro ponto que a gente precisa para poder iniciar a nossa aula agora, tá? É ter o projeto funcionando para que a gente possa dar sequência. Então, feito isso daqui, a gente parte para o próximo passo. E o próximo passo agora é que nós necessitamos para trabalhar com as rotas em React, né? O que seriam as rotas? Deixa eu abrir aqui uma página aqui, sei lá, vou abrir aqui a página da ETEC, vai. Abrir aqui o site da ETEC. O site da ETEC não é construído em React, tá? É construído no HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript e assim por diante. Mas percebam o seguinte, ó, que conforme a gente vai clicando aqui nos outros itens do menu, ó, ele vai trocando a página pra gente, beleza? Então, a ideia é a gente poder fazer isso dentro do React também, fazer essa mudança ali, ó, das nossas páginas. Só que qual é a diferença, né, quando a gente trabalha com o React e com as rotas? Percebam o seguinte, ó, eu tô aqui na minha página notícias, quando eu clico para ir para home, ele vai carregar aqui uma nova página, ó. Então eu cliquei na home, ó, ele carregando a nova página e aí ele renderiza aqui pra gente. Se eu volto aqui em cursos, ó, ele carrega a página e renderiza pra gente. No React não tem esse carregamento aqui, ó, não acontece esse carregamento. Simplesmente ele só troca aqui embaixo o conteúdo que vai ser exibido pra gente, beleza, galera? Então, como que a gente faz isso aí em React? Vamos voltar lá no nosso navegador. Primeira coisa que a gente precisa fazer, tá? A gente precisa solicitar que seja feito aí o download dessa dependência. Então, eu vou chamar aqui, ó, o meu terminal. Vou chamar o terminal aqui do VS Code mesmo. E aqui eu vou só acessar o projeto. Então, deixa eu ver aqui. Vou acessar aqui, ó, cd projeto, tá? Para eu acessar aquela pasta do meu projeto, beleza? Simplesmente eu vim aqui, solicitei um terminal no VS Code, ele abriu um terminal que funciona exatamente igual a esse terminal aqui, ó, do Commander.
É um terminal, só que é do VS Code. Acessei a minha pasta CD Projeto. E aqui agora eu vou precisar dar o seguinte comando. Eu preciso dar aqui, ó, um comando para que ele possa trazer as dependências do React Router, tá? Então eu vou dar aqui um npm install, beleza? Eu quero fazer uma instalação e vou dar aqui ó, um --save. Para quê? Para que essas dependências elas sejam implementadas aqui também, ó, dentro do nosso package.json, beleza? Então, quando eu executar esse comando, aqui dentro do nosso package.json, ele vai colocar que é necessário essa dependência para que o nosso site funcione, beleza? Então, dando sequência aqui, --save, e aí eu vou colocar o que eu quero adicionar, qual é a dependência. A dependência que nós queremos é o React Router, beleza? Router DOM. Então, executando esse comando aqui, ele vai começar a fazer aqui o processo de download, ó. Esse daqui é um tanto quanto mais rápido do que aquele anterior que nós fizemos, né? Porque aquele anterior ele tinha que instalar todas as dependências para a gente trabalhar aí em um projeto React. Esse daqui ele está pegando só a dependência para poder trabalhar com as rotas. Então ele não é tão demorado quanto o processo anterior. Ó. Ele já vai baixando ali e já vai instalando e também já vai alterando aqui o nosso package.json, beleza? Enquanto ele finaliza isso daí, a gente deixa ele processando aqui. Enquanto ele vai finalizando isso daí, vou voltar aqui para o nosso componente exemplo. E aí aqui dentro desse componente exemplo, que é o que a gente está renderizando na tela, vamos criar um menuzinho, tá? E esse menuzinho aí, ele vai ser como se fosse aquele menu de navegação que a gente é acostumado a criar num projeto só HTML, tá? Só HTML e CSS. Então, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui os meus parênteses para informar que o meu return tem mais de uma linha, beleza? E vou também aqui abrir o meu fragment, e já vou deixar ele fechado aqui para eu não esquecer depois, para informar que ele vai retornar mais de um elemento, ok? Então aqui a gente vai criar dentro desse carinha aqui, a gente vai criar o nosso menuzinho de navegação, tá? Enquanto ele está baixando os componentes aqui, as necessidades para a gente poder trabalhar com React Router, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar as outras páginas, tá? Então aqui ó, dentro de exemplo, eu vou criar aqui mais algumas páginas. Vou criar uma página chamada home.js, vou criar uma página chamada, vou chamar de produtos, vai. Produtos.js. Vou criar só uma terceira página aqui para a gente ter 3 páginas, tá? Vou criar uma página chamada contatos. Contatos.js. Beleza. Então, tenho aqui 3 páginas, a home, produtos e a contatos, beleza? Para cada uma delas, eu vou deixar simplesmente um título para que eu possa visualizar que realmente está acontecendo essa mudança de página, né? Então, vou colocar aqui, ó, import react from react. Aí aqui a gente vai chamar a nossa função para poder criar um componente. Nossa função, aqui eu estou no arquivo contato, né? Contatos. Então aqui eu tenho que criar a minha função como um contatos. No return dela, como eu comentei, eu vou deixar só um H1, só para simbolizar que a gente está realmente mudando de página. Eu vou colocar aqui, ó, página de contatos. Tá? Coloquei aqui o meu return e aqui vou colocar a minha exportação para eu poder usar ele em outras partes. Então, export the full e vou exportar, na verdade, o meu contatos. Basicamente a mesma coisa que a gente fez lá com um exemplo, né? Só que isso daqui é para a página de contatos. Vou dar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V
para criar o produtos, já que é a mesma coisa, a única coisa que muda é o nome do meu componente, alterando aqui para produtos. Aqui ele vai exibir a página de produtos e a minha exportação tem que exportar o produtos, tá? E aí faço a mesma coisa para o home. Coloquei aqui em Ctrl+C, Ctrl+V, agora vou criar o componente home, ele vai me levar para a página home e aqui em produtos, né, eu vou exportar agora o componente home, tá? Beleza, ele já terminou aqui, enquanto a gente criava as outras 3 páginas para a gente poder navegar, ele já terminou aqui de instalar as nossas dependências do React Router. Agora a gente pode fazer o uso desse React Router, tá? Aqui, ó, vou criar esse React Router aqui dentro desse meu componente exemplo, que esse componente exemplo vai ser o nosso menu. Eu vou até alterar o nome, ó, tá vendo? Tá como exemplo. Eu vou até alterar o nome para ficar mais sugestivo, ó. Primeiro vou alterar o nome aqui no arquivo, beleza? Então, ó, cliquei aqui no meu arquivo exemplo. Vou dar aqui um rename, cadê o rename? Cadê? Rename, aqui ó, rename. Vou chamar ele de menu, para a gente saber que é o nosso menu. E aqui no arquivo eu tenho que alterar também, né? Não basta eu alterar só o nome do arquivo, eu preciso alterar aqui dentro do arquivo também. Ao invés de exemplo, passar o menu. E aqui na exportação, exportar o menu, beleza? Agora sim, agora fica mais sugestivo. Então a gente tem aqui os nossos componentes menu, temos o nosso componente que é a página home, a página contatos e a página de produtos, tá? Aqui dentro do nosso menu, o que a gente precisa fazer para poder fazer essa navegação entre as nossas telas, né? A gente precisa fazer o uso de 3 carinhas, de 3 bibliotecas, digamos assim. Essas bibliotecas, elas são as seguintes. Vou até colocar aqui como comentário, ó. Importar as bibliotecas. E as bibliotecas que a gente precisa importar são a Browse Router. Vou colocar, escrever assim, ó. Browser Router. Fica mais fácil para ler. Temos que importar também a router. E temos também que importar a link. A gente já vai entender qual é a função de cada uma dessas aí, tá? Então vamos fazer esse procedimento aqui, ó. Vamos fazer essa importação. Como que a gente importa? A gente chama aqui o import, tá? Abre e fecha aqui as nossas chaves. E aqui a gente vai poder passar esses carinhas que a gente quer importar. Como eu falei para vocês, eu vou até dar um Ctrl C aqui, ó, Ctrl V só para a gente ganhar um tempinho. Dei um Ctrl C e um Ctrl V aqui. E aí eu estou pedindo aqui, ó, para importar o Browse Router, o Route e o Link, tá? E isso tudo vai vir da onde? Vai vir aqui, ó, from React Router DOM, beleza? Ó, então se a gente não tivesse feito a solicitação lá para ele puxar as dependências do React Router DOM, a gente não conseguiria fazer esse procedimento aqui de importação e de uso das nossas funcionalidades, tá? Então, beleza, feito isso, primeira coisa que a gente precisa fazer, galera, é o seguinte, a gente precisa envolver o nosso código com o Browse Router, tá? Então, o Browse Router aqui, ó, ele vai ser o responsável por fazer aí a parte de gerenciamento das nossas rotas. Então, ele precisa ser aberto aqui em cima, fechado aqui embaixo, e o nosso menu precisa estar contido dentro dele. Tudo bem? Feito aí a limitação desse gerenciamento de rotas, a gente pode criar o nosso menu. Então aqui é basicamente HTML, né? Como se fosse HTML. Então eu vou criar aqui o meu componente nave, tá? E aí percebam que, ó, o que é de JavaScript, ele vem com letra maiúscula, né? Como se fosse aí um componente. E o que é de HTML, ele vem com letra minúscula, tá? Então eu vou criar aqui o nosso nave.
Dentro desse nav, a gente vai criar a nossa UL, que seria aí a nossa lista, né? A nossa lista. Dentro de um UL, a gente cria o nosso LI, beleza? Que seriam os itens da nossa lista. E dentro de cada item dessa lista, a gente vai criar, no HTML, a gente criaria o quê? A gente criaria aqui a tag A passando a propriedade href, né? Então a gente criaria mais ou menos assim, ó. E aí para onde a gente quer ir? Home. E aqui a gente colocaria home.html. Seria mais ou menos assim que nós criaríamos no HTML. Só que no React a gente não vai usar o A. A gente vai usar quem? A gente vai usar o link. Beleza, galera? Então, o link faz a função aí, a mesma função do A. Ele vai pegar a nossa página e vai renderizar de acordo com o caminho que a gente solicitar. Beleza? Então, eu coloquei aqui só para a gente lembrar como era no HTML. Mas aqui no JavaScript a gente vai usar o link. E aí percebam que aqui o link ele veio com L maiúsculo, porque ele é código React, tá? E ao invés de a gente passar o href como a gente passa no A, a gente vai passar aqui o to. Tá? E aqui nesse to a gente vai especificar o seguinte, colocar aqui um barra. Eu já vou mostrar para vocês o que significa esse barra, beleza? Então, vou fechar aqui e vou colocar aqui que quando ele encontrar quando ele clicar no home, né? Quando ele clicar no home, ele tem que ser encaminhado para o barra, tá? Vai ser aí o nosso path como um barra. Beleza, já tenho aqui o primeiro item da minha lista, né? Vamos partir para o próximo aqui, ó. Próximo item da minha lista, vou criar aqui uma LI. Dentro dessa LI, vou criar um outro link. Esse outro link, ele vai me levar aqui, ó, um to, e aí ele vai me levar para onde? Eu vou dizer que ele vai me levar aqui, ó, pro barra produtos, tá? E esse barra produtos, ele vai ser acionado quando a gente clicar em produtos. Então perceba aqui, ó, que a gente está criando um menu como se fosse o menu HTML. Vou dar aqui um Ctrl C e um Ctrl V para criar o nosso terceiro item de lista, que basicamente vai ser a mesma coisa. O que vai mudar é que, ao invés de a gente acessar o produtos, agora a gente vai acessar o contatos. E aqui também vou colocar um contatos, que vai ser aí o que vai ser visível para o nosso usuário. Contatos, tá? Faltou só eu colocar aqui, ó, um barra, só para a gente poder deixar aí seguir um padrão de desenvolvimento, tá? Um padrão de programação, a gente coloca um barra ali. Beleza, vamos ver isso daqui lá na nossa tela, como que tá ficando. Deixa eu fechar aqui o site da ETEC e vamos ver. Ele trouxe um erro aqui, deixa eu ver. Ó, então ele está dizendo aqui, ó, que tem um erro que ele não consegue resolver aqui, ó, para o exemplo. Então o que faltou a gente fazer aqui, ó? Sabe aquela hora que a gente renomeou aqui o nosso componente? Ficou faltando a gente trocar aqui também, ó. Então aqui, na verdade, ele vai pegar o menu, né? Colocar aqui também menu e aqui também, ó, menu, para que agora sim ele consiga renderizar o nosso elemento, né? Que é o elemento que é esse elemento que está aqui dentro do menu, que é esse menuzinho que nós criamos. Ele está sendo aqui, ó, exportado, beleza? Para dentro do nosso app, e aqui dentro do nosso app ele está renderizando aqui na tela, ó. Beleza, galera? Feito isso, o que a gente precisa dar sequência aqui, ó, no nosso elemento menu? Aqui depois do nosso nav, a gente precisa passar o que a gente quer que seja renderizado em cada um desses elementos aqui, ó. Então nós já temos as nossas 3 páginas, né? Como que a gente informa para que essas páginas sejam renderizadas? A gente cria aqui, ó, o route, beleza? Esse route ele espera
algumas propriedades. As propriedades são que a gente informe um path, e aqui esse path, ele vai representar o quê? Ele vai representar, ó, exatamente isso daqui. Então, quando a gente clicar em home, ele vai acionar essa barra, tá? E aí a gente diz aqui, ó, que o path barra, quando ele for acionado, ele vai exibir aqui um component, e aí a gente pode definir aqui, ó, qual é o componente que a gente quer. Quando a gente vai passar aqui o componente, ó, a gente não coloca entre as aspas, tá? A gente coloca entre chaves, porque isso daqui é um componente do React, é um componente JavaScript. Então a gente está dizendo, ó, quando a barra for acionada, a gente vai renderizar o quê? Ó? É porque a pessoa clicou no home, então a gente vai renderizar aqui o home. Beleza? Vamos testar com esse carinha aqui para ver se está funcionando? Ficou faltando aqui fechar a nossa chave. Agora sim, a gente fechou a nossa chave aqui, porque quando eu renderizei lá, estava faltando as chaves, né? E aqui também faltou a importação. Essa importação aqui, ó, eu trouxe o elemento home para cá, só que eu não importei ele aqui, ó. Ficou faltando a importação. Vamos lá ver. Import. Vou chamar de home. E aí vou colocar aqui o caminho. From. O caminho aonde ele está é a minha pasta aonde eu estou mesmo, né? Aqui aonde eu estou no meu menu. Então eu coloco um ponto barra para informar que é a mesma pasta e trago aqui o home. Vamos verificar agora. Beleza, agora ele já trouxe aqui, ó. Tá? Então o que a gente precisou fazer só para recapitular aqui, né? A gente passou aqui o route, passando qual é o path que vai ser verificado e depois qual é o componente que vai ser renderizado, né? Aí o primeiro problema que tinha dado lá é porque a gente faltou fechar aqui a abertura do nosso route e o segundo que faltou a gente puxar aqui a importação do nosso home, tá? Vamos fazer já para o segundo, ó. Vamos dar aqui um Ctrl C, Ctrl V. Agora ele vai verificar quem aqui nesse próximo elemento. Ele vai verificar aqui, ó, o produtos, tá? Então quando acontecer de dar aqui, ó, esse elemento aqui, produtos, ele vai renderizar agora o produtos, beleza? Eu dei o Enter agora, ele já importou para mim aqui o produtos. E o próximo, ele vai renderizar o, ao invés de produtos, vai ser agora o contatos. E aqui o componente contatos. Dei um Enter, ele já renderiza aqui também, ele já traz a importação do componente contatos, tá? Vamos ver isso daqui lá na nossa tela? Então, ó, a gente está na página Home. Se a gente clica aqui em Produtos, ele traz aqui, ó, Produtos. Se a gente clica em Contatos, ele traz aqui Contatos. Beleza? Então, se eu clico em Home, página Home. Se eu clico em Produtos, página Produtos. Se eu clico em Contatos, página de Contatos. Por que aconteceu isso daqui? Ó? Por que quando eu vou para Produtos e por que quando eu vou para Contatos, ele está, além de trazer na página de Contatos ou de Produtos, trazendo a nossa página Home junto? Por causa do seguinte, galera. Aqui a gente informou, ó, que toda vez que ele encontrar um barra, ele vai renderizar a página home aqui, né, o componente home, tá? Quando ele encontra isso daqui, ó, que a gente está passando, que é o barra produtos, ele também encontra o barra, né? Ele encontra aqui, ó, um barra e depois produtos. Então, nesse caso aqui, a gente precisa dizer que ele só vai renderizar a página home quando for exatamente barra. Não adianta a gente encontrar aqui, ó, um barra produtos, um barra contatos e querer renderizar a home junto. Então a gente precisa dizer aqui, ó, que vai ser um exact, beleza? E aqui nesse exact, a partir de agora ele só vai renderizar a home quando ele encontrar somente o barra. Se ele encontrar barra produtos ou barra contatos, ele não renderiza mais o home, ele só renderiza o componente ao qual ele pertence. Vamos testar de novo? Estou na home.
Agora se eu vou para contatos, ele renderiza só contatos, ou produtos, né? E se eu vou para contatos, ele renderiza só contatos, tá vendo? Ó? Quando a gente coloca aquele exact ali, ele vai fazer o quê? Ele vai ver aqui o caminho e não vai renderizar outra página. E perceba, ó, que não está acontecendo aquilo que eu falei para vocês. Estou trocando de página aqui, só aqui o meu componente está sendo alterado. Eu não estou renderizando toda a minha página, ó. Não tem lá aquele refresh em toda a minha página para fazer a troca de conteúdo, né? Só aqui embaixo é alterado. Diferente de quando a gente trabalha lá com o A do HTML. Aqui, ó, só aquele trecho ali ele é renderizado, né? Não é feito todo o carregamento da página, tá? Então, feito isso, né? Feito essa parte prática aqui, deixa eu só arrumar aqui a indentação do meu código para que fique aí como exemplo para vocês. Então aqui, ó, só para a gente recapitular, eu tenho aqui o meu componente menu, beleza? Tenho o meu componente menu. Esse componente menu é o que está sendo exibido aqui dentro do meu componente app, ok? Esse meu componente menu, ele tem o meu menu de navegação. E eu tenho outros 3 componentes, que seria aqui a minha página home, a minha página produtos e a minha página de contatos. Tudo bem, galera? E aí aqui, ó, cada um desses carinhas aqui eu poderia criar como se fosse uma página, né? Caso eu quisesse que uma página inteira representasse o meu componente. Por exemplo, eu poderia fazer isso daqui, ó. Poderia dizer que esse meu componente vai retornar mais de uma linha. Vou criar um fragment para dizer que ele vai retornar mais de uma tag JSX. Vou fechar aqui o meu fragment. E poderia aqui, ó, colocar também um P. Vou pegar um texto aqui na internet. Lorem Y, né? Lorem Y. Pegar um texto aqui na internet, o gerador de Lero Lero. Só para a gente copiar aqui e colar dentro do nosso P. Beleza. Criei aqui um P, ó, dentro da minha página home, tá? Então, ó, dentro da minha página home, além do título, eu tenho um P. E aí, se eu voltar aqui no meu... faltou um... Deixa eu ver aqui. Faltou isso daqui, ó. Eu abri aqui a abertura das minhas múltiplas linhas e acabei esquecendo de fechar, né? Então, vou só indentar o código aqui. E vou vir aqui, ó, e fechar ele, beleza? Agora sim, salva de novo, volta aqui, ele criou o nosso texto, ó. Então agora sim, ó, na minha página home eu tenho o conteúdo da home, na página de produtos eu só tenho o título, porque eu não tenho aqui o conteúdo de produtos, na página de contatos só o título também, tá? Vamos só fazer aqui uma outra coisinha para a gente brincar um pouquinho aqui, ó, com essa página de produtos. Aqui na minha página de home, então, eu falo um pouco sobre a minha empresa, digamos assim que eu falo um pouco sobre a minha empresa. E aqui na página de produtos, eu quero aparecer aqui um produto, tá? Como que a gente faz para aparecer um produto? Vou pegar aqui uma imagem, colocar aqui produto. Vamos pegar aqui um produto, beleza? Pegar aqui um produto... Escrever vai ser melhor. Pegar uma lâmpada. Quero vender uma lâmpada, beleza, galera? Então, eu vou pegar aqui essa imagem e vou salvar essa minha imagem lá dentro do meu projeto, assim como a gente faz em HTML. Então, acessei aqui o meu projeto e vou salvar ele aqui, ó, dentro da minha pasta src, tá? Dentro da minha pasta src eu posso criar aqui uma nova pasta e vou chamar ela de img, tá? Vou só chamar ela de img porque eu sei que todas as minhas imagens vão estar contidas ali. E ali dentro da minha pasta img eu vou salvar aqui a lâmpada, ponto, só lâmpada, né? A extensão o próprio computador já coloca pra gente. Então coloquei aqui só o nome lâmpada. Então ele fez o download da minha lâmpada. Deixa eu só me certificar de que ele está lá dentro pra gente tirar essa dúvida, ó. PW3, projeto 1, projeto, src, img,
está aqui a nossa lâmpada, beleza? Então vamos lá para o nosso código de novo. Então, o que eu quero fazer? Eu quero aqui em produtos exibir os nossos produtos, né? Vou fazer a mesma coisa lá, ó. Vou aqui abrir o meu parênteses para dizer que vai ser múltiplas linhas. E aí, para eu não esquecer como eu esqueci no anterior, já vou fechar ele aqui, ó. Fecho o meu parênteses, tá? Vou abrir o meu fragmento para que eu possa retornar mais de um elemento, né? Vou já, para não esquecer aqui também, fechar o meu fragmento. E lembrando que esse fragment aqui, ele funciona como se fosse uma div, beleza, galera? É como se eu estivesse fazendo isso daqui, ó. Como se eu estivesse criando uma div. Só que se eu crio desse jeito aqui, ele cria uma div também lá dentro da nossa estrutura de páginas, né? Dentro do nosso DOM. Quando a gente trabalha com fragment, ele não cria esse fragmento lá. Ele não cria essa div. E aqui dentro, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer passar aqui, ó, uma img. E a gente sabe qual é a propriedade da img, que é a src, né? Então vou deixar aqui assim, ó. A gente pode até passar aqui um alt para ela também, questão de acessibilidade. Vou falar aqui, produto lâmpada. Beleza. Então aqui, ó, a gente está passando a nossa imagem. O que a gente precisa fazer, galera, para poder importar uma imagem aqui dentro do nosso React, tá? Isso daqui a gente ainda não tinha visto. Então já aproveito isso que a gente está trabalhando para poder fazer isso daí. Para a gente poder passar uma imagem aqui, ó, dentro do src, se a gente tenta passar como a gente passava antes lá no HTML, ó, o que vai acontecer, ó. Então, vamos supor aqui, ó, eu estou dentro do meu arquivo produtos. Esse arquivo produtos, ele está aqui, ó, dentro de exemplo. Então, eu teria que sair de exemplo, né, para poder acessar a pasta imagens. Vamos ver aqui, ó. Teria que fazer isso daqui, certo? Ó. Estou dentro aqui de src, estou aqui dentro de exemplo, ó, o meu arquivo produtos está aqui. Eu teria que retroceder um diretório para acessar imagens, para poder acessar a minha lâmpada, beleza? Então, no HTML a gente faria isso daqui, ó. Retrocederia um diretório, tá? Aí a gente acessaria aqui a img, que é o nome da nossa pasta, acessaria aqui a lâmpada, deixa eu só ver aqui se é JPG, a extensão do coisa, né? Então vou colocar aqui, ó, lâmpada.jpg. E aí isso daqui já renderizaria a nossa lâmpada lá no nosso HTML. Só que aqui, ó, não deu certo. Por que não deu certo, galera? Porque aqui no React é um pouco diferente a maneira com que a gente passa as nossas referências de imagem. Se a gente passa o caminho dela aqui, ó, ela não consegue localizar, ela quebra. Então, uma possibilidade para a gente trabalhar, que é a mais fácil por enquanto, para a gente entender, é a gente fazer o quê? Ó? A gente criar um objeto e esse objeto ir fazer a importação da nossa lâmpada. Então eu faria da seguinte maneira, ó. Eu colocaria aqui um import, vou chamar de lâmpada e vou dizer aonde que esse objeto lâmpada é como se eu estivesse criando uma variável chamada lâmpada, beleza? E aonde essa variável vai buscar o nosso conteúdo. Então ele vai buscar em .. img lâmpada.jpg. Percebe? Ó? É o mesmo caminho que a gente colocou aqui embaixo, a gente está colocando aqui em cima, né? Para ele buscar a imagem da lâmpada e guardar essa imagem dentro de uma variável, vamos dizer que isso aqui é uma variável, chamada lâmpada. E aqui no src, então, a gente passa assim, ó. Ao invés de a gente passar entre aspas o caminho, a gente abre e fecha a chave e passa aqui lâmpada. Porque esse lâmpada aqui, ó, é JavaScript, né? Não é HTML nem CSS. Vamos salvar. E aqui, ó, ele já trouxe pra gente a nossa lâmpada.
beleza? Ficou bem grandão, né? Porque a imagem da lâmpada que eu peguei era grande, mas a gente pode ajeitar isso daqui, ó. Como que a gente pode ajeitar? A gente pode aqui, ó, criar uma constante, tá? Vou criar aqui uma constante chamada tamanho IMG, por exemplo. E vou dizer que essa minha constante tamanho IMG, ela vai receber aqui, ó, um objeto, tá? E aí aqui, dentro desse objeto que a gente passar, vai ser CSS, beleza? Então vou colocar aqui, ó, um width, e vou dizer que esse meu width vai ser 20%. Vamos ver se 20% é o suficiente. E aí eu preciso passar aqui, ó, entre aspas, beleza? E aqui eu posso fazer só a chamada. Então vou colocar aqui um style igual a minha variável que eu criei aqui, a minha constante, né? Tamanho IMG. Vamos ver se esses 20% foi o suficiente. Ah, beleza, já ficou bem menor a nossa lâmpada, ó. Beleza, galera? E aí a gente consegue, então, ir personalizando as nossas páginas. Ó, na home, eu estaria falando aqui sobre alguma coisa da minha empresa. Aqui em produtos, estaria listando os produtos, né? Isso daqui foi um exemplo rapidinho que a gente criou agora para ver como funciona dentro do JavaScript. E aqui em contatos, teria o conteúdo de contatos, que se a gente quisesse, era só a gente chamar aqui, ó, qualquer outra coisa dentro de contatos, né? Passando lá aquilo que eu passei lá nos outros, colocar aqui múltiplas linhas, colocar aqui o nosso fragment, né? E não esquecer de fechar o fragment e de fechar também as múltiplas linhas, beleza? Vou só indentar aqui, indenta esse daqui e indenta esse daqui. E aí aqui dentro a gente poderia passar várias outras coisas, beleza? Que essas outras coisas que a gente passasse, elas viriam aqui para a página de contatos. Então, com isso daí, ó, foi o exemplo mais simples, mais básico para a gente entender como que funciona o React Router, beleza, galera? A gente já consegue fazer aí a mudança, né, dos nossos elementos, das nossas páginas, de acordo com a página que nós estamos, tá? E aí aqui, não necessariamente, ó, eu preciso passar dessa maneira. Não necessariamente eu preciso, depois do meu nave, passar o que vai ser renderizado. Às vezes eu posso querer passar ao contrário. Ó. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui produtos. Não faria muito sentido, mas eu vou pegar ali, peguei produtos, ó, e recortei produtos para cima aqui do meu nave, tá? E aí, se a gente for renderizar isso daqui agora, ó, o home aparece embaixo, o contatos aparece embaixo e o produtos aparece em cima, ó. Ele jogou o nosso menu para baixo, tá? E aí a gente consegue ter aí esse tipo de personalização. A gente consegue posicionar aonde a gente quer que cada um dos nossos componentes sejam renderizados. Ó. Então o meu componente home vai ser renderizado aqui, meu componente contatos vai ser renderizado aqui e o meu componente produtos vai ser renderizado acima do nave, beleza? Não necessariamente o route aqui do produtos precisaria estar aqui, né, embaixo do nosso nave. Aí a gente consegue criar esse tipo de situação aqui, ó, beleza? Se for o caso, né, de dependendo do projeto que você esteja trabalhando, pedir para que cada coisa seja renderizada em um canto diferente. Posso pedir que um seja renderizado aqui em cima, como foi. Se eu clico em outro, seja renderizado aqui do outro lado, né? Eu só usaria lá as propriedades CSS para aplicar aqui um float right, né? E assim sucessivamente, beleza, galera? Bom, esse daí foi o conceito para a gente entender um pouquinho de como funciona o nosso React Route, beleza? O nosso React Router. E agora que a gente já tem esse procedimento de poder, né, fazer as mudanças de página, sabe, inserir imagem, vamos mexer em um projetinho aqui para a gente poder praticar, beleza? Então, acompanhem esse projetinho que a gente vai iniciar agora. Deixem isso daqui como exemplo, né? Acompanhem o projetinho que a gente vai iniciar agora
para que no final desse projetinho eu possa falar com vocês sobre o que precisa ser feito para a aula hoje, beleza, pessoal?